Bom, aqui mostrando como é que eu fiz aqui as caixinhas, tá? Como é que eu estou produzindo as caixinhas para os dois amigas que eu tenho aqui. Bom, eu começo o processo usando esse website aqui, esse makercase.com. Aqui a gente pode determinar se a unidade... o que ele faz aqui é montar uma caixa, permitir o encaixe da caixa, e ele faz a caixa de maneira que você possa cortar ela no laser. Tá? Então aqui eu troquei para milímetros, e aí eu estou fazendo uma caixinha que ela tem 120 milímetros por 23 milímetros de altura e 120 milímetros de profundidade. Né? Então é uma caixinha quadrada, a placa ela tem 12 centímetros, né? Então 120 milímetros é exatamente o tamanho da placa, e aí eu estou medindo isso na parte interna. Então isso indica que ela vai deixar mais 6 milímetros, né? 3 milímetros em cada lado aqui da caixa. O material que eu estou usando é um material de 3 milímetros, eu estou pensando em cortar em acrílico e MDF, né? De 3 milímetros, mas primeiro a gente vai cortar no papelão, porque é um material mais barato para testar todos os furos que a gente vai fazer nela. E aí é uma caixinha fechada, e aí o que a gente vai fazer aqui agora é trocar as junções. As junções podem ser finger, que é o que eu prefiro, tá? Ou então pode ser também por T-slot, aí você tem que imprimir os Tzinhos para poder vir aqui e prender ela. Bom, aqui mostrando como é que eu fiz aqui as caixinhas, tá? Como é que eu estou produzindo as caixinhas para os dois amigas que eu tenho aqui. Bom, eu começo o processo usando esse website aqui, esse makercase.com. Aqui a gente pode determinar se a unidade... o que ele faz aqui é montar uma caixa, permitir o encaixe da caixa, e ele faz a caixa de maneira que você possa cortar ela no laser. Tá? Então aqui eu troquei para milímetros, e aí eu estou fazendo uma caixinha que ela tem 120 milímetros por 23 milímetros de altura e 120 milímetros de profundidade. Né? Então é uma caixinha quadrada, a placa ela tem 12 centímetros, né? Então 120 milímetros é exatamente o tamanho da placa, e aí eu estou medindo isso na parte interna. Então isso indica que ela vai deixar mais 6 milímetros, né? 3 milímetros em cada lado aqui da caixa. O material que eu estou usando é um material de 3 milímetros, eu estou pensando em cortar em acrílico e MDF, né? De 3 milímetros, mas primeiro a gente vai cortar no papelão, porque é um material mais barato para testar todos os furos que a gente vai fazer nela. E aí é uma caixinha fechada, e aí o que a gente vai fazer aqui agora é trocar as junções. As junções podem ser finger, que é o que eu prefiro, tá? Ou então pode ser também por T-slot, aí você tem que imprimir os Tzinhos para poder vir aqui e prender ela. Se eu não me engano ele já faz, tá? Mas vou colocar aqui em finger. Tá? Aqui, olha, ele deixa você colocar os parafusos, né? Então ele já imprime os parafusos aqui pra gente, mas eu vou colocar aqui no finger. Bom, quando a gente termina aqui e manda fazer o download dos planos, ele gera esse plano aqui, com a parte de baixo, a parte de cima e os 4 lados. E aí você pode fazer o download em SVG, DXF ou um arquivo único. Normalmente o que eu faço é fazer o download em SVG, e SVG eu consigo abrir no Inkscape. Tá? Então aqui eu já coloquei os arquivos, porque eu já trabalhei neles aqui, né? Então esse aqui foi o arquivo que ele foi gerado para mim aqui no MakerCase. Tá? Então se eu abrir esse cara aqui no Inkscape, e ele já deve ter aberto aqui, ele gerou esse cara aqui. Aí o que eu fiz aqui adicional eu medi todos os buraquinhos, né? Todas as posições que eu precisava abrir, e fiz aqui alguns quadradinhos, tá? A primeira vez eu comecei a fazer aqui tudo junto, até usei a fonte do amigo para colocar aqui o título e um logotipo que eu ia fazer um engraving aqui num dos lados, mas aí eu resolvi fazer um arquivo por peça, que fica mais fácil de eu imprimir. Então o que eu fiz aqui foi vários arquivinhos, né? Então, por exemplo, esse cara aqui é o arquivo de cima, tá? Então eu fiz aqui já os buracos com as pontas arredondadas, e já coloquei aqui os furos para parafusar. Então a caixinha tá desse jeito. E cada um dos arquivinhos tem um lado.
Tá, então aqui é a mesma coisa, tem um lado que é o lado do teclado e do mouse, né? Então tem abertura para o teclado e para o mouse, abertura para o USB do controlador ARM. Então eu fui fazendo um arquivinho para cada lado. Se eu pegar aqui e abrir um outro lado para vocês verem, tem aqui também um dos lados. E aí o engraving, o que eu fiz foi o seguinte, eu peguei o top, né, e escrevi aqui o logotipo, tá? E aí eu tirei toda a parte da peça, deixei só o escrito. Por quê? Porque aqui a gente, para usar o meu software de corte no laser, eu preciso ter um arquivo diferente porque eu vou cortar e um arquivo diferente porque eu vou fazer o engrave, né? Gravar na madeira ou no acrílico. E aí eu exportei como PNG, aí tem um PNG aqui com aquele cara. Então o que eu fiz aqui agora foi carregar o laser GRBL. Né? E aí, por exemplo, o mais complicado é se eu quero fazer engraving e corte. Então eu faço primeiro, arrasto aqui o engraving, coloco em pass-through, né? Ele coloca aqui já o jeito que ele tem que passar para fazer o engraving. Aí eu ponho os parâmetros, eu já separei todos os parâmetros aqui. Então, por exemplo, pro cartolina, né, para o cartão, o papelão, desculpa, é 2.500 e 500 se eu quiser fazer o engraving. Então é 2.500, 500. Aí ele faz aqui a configuração do engraving. E aí eu venho aqui em File, Append File, e coloco o top. E aí aqui eu coloco os parâmetros de corte. Os parâmetros de corte no cardboard, por exemplo, é 150 e 230. 150 e 230. E aí ele compôs aqui tudo. Então na hora que eu mandar jogar isso aqui pro laser, ele vai saber que ele tem que vir aqui e gravar isso aqui com o laser em menos potência ou maior velocidade. E depois ele volta e faz o corte em toda a peça que eu tenho aqui. Bom, eu gravei alguns cortes para vocês verem, tá? Então eu gravei o corte no MDF, mas eu não gravei o corte no cardboard, no papelão. Mas eu tenho aqui para mostrar. Então, deixa eu colocar aqui no over. No papelão que eu fiz, então, esse aqui é um papelão, né? Que eu fiz várias impressões para testar. Então aqui está o engraving, tá vendo? Ó? Que ele escreveu aqui. Os furos dos parafusos e os 4 as laterais. As outras duas eu até perdi aqui. Nem sei onde que tá. Tá aqui em algum lugar. Então, com isso aqui eu peguei a placa. Onde está minha placa? Tá aqui. E fui comparando para ver se estava tudo ok. Então, por exemplo, esse cara aqui. Tem que... Ele ficou certinho lá. E aí, também comparei os parafusos. Todos na posição certa. Então, fui fazendo assim. Até que ele mostrou todo como é aqui. É assim. Bom, vou mostrar para vocês como é que eu imprimi, como é que eu cortei aqui no MDF. E depois eu volto aqui com o resultado do MDF. Se eu não me engano ele já faz, tá? Mas vou colocar aqui em Finger. Tá? Aqui, olha, ele deixa você colocar os parafusos, né? Então ele já imprime os parafusos aqui pra gente. Mas eu vou colocar aqui no Finger. Bom, quando a gente termina aqui e manda fazer o download dos planos, ele gera esse plano aqui, com a parte de baixo, a parte de cima e os 4 lados. E aí você pode fazer o download em SVG, DXF ou arquivo único. Normalmente o que eu faço é fazer o download em SVG. E SVG eu consigo abrir no Inkscape. Tá? Então aqui eu já coloquei os arquivos, porque eu já trabalhei neles aqui, né? Então esse aqui foi o arquivo que ele foi gerado para mim aqui no MakerCase. Tá? Então se eu abrir esse cara aqui no Inkscape, e ele já deve ter aberto aqui, ele gerou esse cara aqui. Aí o que eu fiz aqui adicional eu medi todos os buraquinhos, né? Todas as posições que eu precisava abrir.
e fiz aqui alguns quadradinhos, tá? A primeira vez eu comecei a fazer aqui tudo junto, até usei a fonte do amigo para colocar aqui o título e um logotipo que eu ia fazer um engraving aqui num dos lados. Mas aí eu resolvi fazer um arquivo por peça, fica mais fácil de eu imprimir. Então o que eu fiz aqui foi vários arquivinhos, né? Então, por exemplo, esse cara aqui é o arquivo de cima, tá? Então eu fiz aqui já os buracos com as pontas arredondadas, e já coloquei aqui os furos para parafusar. Então a caixinha tá desse jeito. E cada um dos arquivinhos tem um lado, tá? Então aqui é a mesma coisa, tem um lado que é o lado do teclado e do mouse, né? Então tem abertura para o teclado e para o mouse, abertura para o USB do controlador ARM. Então eu fui fazendo um arquivinho para cada lado. Se eu pegar aqui e abrir um outro lado para vocês verem, tem aqui também um dos lados. E aí, o engraving, o que eu fiz foi o seguinte. Eu peguei o top, né, e escrevi aqui o logotipo, tá? E aí eu tirei toda a parte da peça, deixei só o escrito. Por quê? Porque aqui para usar o meu software de corte no laser, eu preciso ter um arquivo diferente porque eu vou cortar e um arquivo diferente porque eu vou fazer o engraving, né? Gravar na madeira ou no acrílico. E aí eu exportei como PNG, aí tem um PNG aqui com aquele cara. Então o que eu fiz aqui agora foi carregar o laser GRBL, né? E aí, por exemplo, o mais complicado é se eu quero fazer engraving e corte. Então eu faço primeiro, arrasto aqui o engraving, coloco em pass-through, né? Ele coloca aqui já o jeito que ele tem que passar para fazer o engraving. Aí eu ponho os parâmetros, eu já separei todos os parâmetros aqui. Então, por exemplo, para o cartolina, né, para o cartão, o papelão, desculpa, é 2.500 e 500 se eu quiser fazer o engraving. Então é 2.500, 500. Aí ele faz aqui a configuração do engraving. E aí eu venho aqui em File, Append File, e coloco o top. E aí aqui eu coloco os parâmetros de corte. Os parâmetros de corte no cardboard, por exemplo, é 150 e 230. 150 e 230. E aí ele compôs aqui tudo. Então na hora que eu mandar jogar isso aqui pro laser, ele vai saber que ele tem que vir aqui e gravar isso aqui com o laser em menos potência ou maior velocidade. E depois ele volta e faz o corte em toda a peça que eu tenho aqui. Bom, eu gravei alguns cortes para vocês verem, tá? Então, eu gravei o corte no MDF, mas eu não gravei o corte no cardboard, no papelão. Mas eu tenho aqui para mostrar. Então, deixa eu colocar aqui no over. No papelão que eu fiz, então, esse aqui é um papelão, né? Que eu fiz várias impressões para testar. Então aqui está o engraving, tá vendo? Ó? Ele escreveu aqui. Os furos dos parafusos e os 4 as laterais. As outras duas eu até perdi aqui. Isso onde que tá. Tá aqui em algum lugar. Então, com isso aqui eu peguei a placa. Onde está minha placa? Tá aqui. E fui comparando para ver se estava tudo ok. Então, por exemplo, esse cara aqui, ele ficou certinho lá. E aí, também comparei os parafusos, todos na posição certa. Então, fui fazendo assim. Até que ele mostrou todo como é aqui. É assim. Bom, deixa eu mostrar para vocês como é que eu imprimi, como é que eu cortei aqui no MDF. E depois eu volto aqui com o resultado do MDF.
Esse aqui é o resultado do corte no MDF, né? Então aqui está a parte de cima, a parte de baixo, os 4 lados, um MDF de 3 milímetros. E aí para montar, eu vou usar 4 standoffs de... Esses aqui não são de ferro, né? Esses aqui são de nylon. 4 parafusos maiorzinhos, porque a parte de baixo normalmente tem alguns componentes soldados com PTH, né? Então a gente precisa apertar um pouquinho, soltar um pouquinho para ela nivelar aqui na parte de baixo. E na parte de cima eu tenho 4 parafusos. Cadê o outro? Perdi, mas daqui a pouco eu vou achar ele aqui. Tem 4 parafusos que vão ficar na parte de cima para a gente prender. E aí para montar, certeza que eu tinha pego o parafuso, mas eu acho que não. Bom, eu vou alinhar ele aqui. E aí colocar o standoff. E acender essa luzinha aqui. Melhorar a iluminação aqui. Então eu vou... Não precisa apertar muito, né, para não quebrar alguma coisa, a madeira, mas só para fixar mesmo aqui. E os parafusos maiores eu botei na parte de baixo. Aí, bom, pode colar também, né, na lateral. Eu não vou colar, porque só quando você aperta aqui ele parece que vai fixar, tá? Eu vou também já colocar esse carinha aqui. Vamos pegar mais um parafusinho desse pequenininho aqui. A minha caixinha de parafusos. Agora com cuidado a gente vai colocando aqui. Esse aqui agora que eu cheguei à conclusão que eu devia ter feito ele um pouquinho maior. Na parte de cima aqui. Engraçado que eu tinha feito isso, acho que ele não gravou. Tanto que esse aqui tá certo. Acho que eu fiz em alguns e outros não. Mas isso aqui é fácil de resolver. Só fazer outro tamanho aqui. Ops, esse aqui. Ó, tá vendo? Os dois aqui ficaram certos e outros não. Vou conferir de novo e provavelmente vou ter que... não, se bem que agora ele tá certo também. Acho que mais uma questão de encaixar certinho. É isso mesmo. Ó, ficou perfeito. Vou pegar uma chave fenda, uma chave Phillips.
Ficou ótimo. Talvez seja interessante colar só para não ter risco dele sair aqui, mas tá aí. Esse aí com caixinha de madeira. Vamos fazer agora uma caixinha de acrílico para ver como é que fica também, qual fica mais legal. Mas eu achei que o resultado ficou muito legal. Ah, esse aqui soltou de novo. Essa daqui eu acho que a gente vai ter que colar ela, que ela não fica aqui. Bom, então acabou de cortar aqui o acrílico preto. Eu gostei bem do efeito que deu. Quando ele faz o engraving, né, fica branco aqui. O cinza, um pouquinho cinza. Mas eu acho que ficou bem legal também. Aqui as pecinhas laterais. E eu usei exatamente as mesmas configurações do MDF para cortar o acrílico. Bom, então vamos montar aqui do mesmo jeito que eu fiz. Tem aqui agora os standoffs e os parafusos, né? Uma coisa que eu não consegui soltar aqui foi essa... o pico de dentista foi tranquilo. Beleza? Depois tem que jogar fora isso aqui. Mesma coisa, então vamos prender aqui sem forçar muito, perceber. Vou de cá também.
Eu acho que o ideal seria colocar debaixo umas borrachinhas para assentar a PCB. Aliás, eu até tenho essas borrachinhas, sabe? Vou tentar usar elas aqui. Deixa eu ver se elas estão fáceis aqui ou se tá num lugar difícil de conseguir, de pegar. Deixa eu ver se tem elas aqui. Não. Aqui tem. Comprei um desses kits de parafuso pequenininho e ele veio com essas borrachinhas, ó. Então vamos tentar usar elas aqui embaixo para não fazer a PCB meio que dobrar. Talvez eu precise de um parafuso um pouquinho maior. Vamos ver se isso aqui vai dar. Eu coloco ele aqui. Ficou bem legal. Aqui, depois eu vou fazer a mesma coisa lá no de MDF também. E aí agora esse outro parafuso aqui. Mais uma borrachinha. E ela tá bem justa, ela até acaba fixando o parafuso ali. Outro aqui. E aí agora eu vou colocar a PCB e ela vai assentar na borrachinha. Aí, ó. Nossa, ficou ótimo. Aqui ela dá um espaço aqui, aí eu posso vir com o standoff. Olha, ficou ótimo. Pronto. E aí ela dá uma distância certinha já do acrílico. Aqui ficou um pouco demais a distância. Aqui que acho que tem esse aqui acho que dá até pra gente arrumar, sabe? Cortando com o alicate. Vou tentar fazer isso porque fica dobrando a PCB aqui. Se eu cortei os maiores. E agora ele vai ficar melhor assentado aqui. Ficou ótimo. Minha preocupação é mais envergar a PCB e fazer uma força desnecessária aqui para manter ela fixa. Mas agora ficou excelente. Ele não tá forçando a PCB, ela tá assentada nas borrachinhas aqui. Então vamos encaixar esse cara aqui agora. Aqui eu já peguei as borrachinhas, depois eu vou colocar no de MDF também. Então aqui é assim. Eu não coloquei as laterais ainda, mas ainda vou colocar. Tá. Aqui posso empurrar aqui com o parafuso, ele tá soltando. O corte ficou bem legal nessa aqui de cima. E aí vocês viram ali no laser, eu tô usando também uma bombinha dessas de aquário para soprar a fumaça que gera na hora que faz o corte no laser. E foi até uma recomendação da pessoa que eu comprei o laser. Ela falou, eu acho que você pode comprar uma dessas bombinhas de aquário e usar para soprar ali o laser. E aí ele me recomendou lá um aparato que você encaixa a mangueirinha e aí ele sopra dentro da unidade de laser.
Então esse daqui de baixo é o que tem o cartão SD. Então é assim. E esse aqui da lateral é o que tem abertura para cima. Olha, esse ficou excelente, ficou bem melhor o seu encaixe do que o de MDF. Mas como é o mesmo modelo, né, é só uma questão de ajustar mesmo a PCB dentro da caixinha, né? Ó, ficou excelente. Aqui a gente, esse daqui é assim, né? Mas ele não fica 100% fixo, mesmo apertando os parafusos. Ele realmente precisa de... E principalmente esse daqui, que eu acho que o da madeira, ele dá tipo um atrito entre as conexões, ele acaba ficando no lugar certinho. Mas esse daqui, ele não deixa, ele não faz isso. Ele acaba que botar um pontinho de cola em cada encaixe desses aqui, já resolve. Um pontinho de cola aqui. Vamos pegar aqui a cola de... Vou usar essa daqui, que ela não escorre. Essa 200, que ela... Eu tenho medo de escorrer no acrílico, acaba manchando o acrílico. Eu vou colocar um pontinho aqui. Essa daqui ela cola rápido, mas não é tão rápido contra a Super Bonder ou a... Ela também... Dando aqui uns 20 segundinhos ela já fixa bem legal. Ixi, que eu não queria acontecer aqui. Tem que passar um pouquinho de amoníaco aqui. Mentira. Bom, é isso aí, pessoal. Eu vou deixá-la aqui secando. Depois eu vou fazer essa limpeza. Mas aí ficou a caixinha. Tá aí os 2 mini-migas. Abraço. Na verdade, corrigindo um erro aqui, eu tenho essa cola aqui também, que é uma cola para acrílico. E essa daqui não funciona no acrílico. Eu já tentei antes no Micro MSX e eu já sabia disso, mas eu esqueci que eu tinha essa cola. Essa daqui não, essa daqui funciona no acrílico, mas ela é uma cola diferente, é uma cola de contato. Então eu tenho que usar uma seringa. Eu até tinha uma seringa aqui que eu estava usando para colar o Micro MSX. Essa seringa aqui. E a gente precisa abrir aqui. A gente não precisa de muita cola, só um pouquinho. Então, isso aqui já vai dar e vai sobrar. Ela é muito volátil, então ela evapora muito fácil. Então aqui... Ok.
Então aqui, vamos já... Essa. E essa cola, ela tem que estabelecer o contato, e aí no contato você aplica. Bom, só para poder mostrar a cola aí, então agora eu vou acelerar aqui para poder colar direitinho.